Mateus capítulo 7, do verso 15 em diante, falando aqui num contexto de alerta contra os falsos profetas, dizendo que pelos frutos os conheceremos, pelos seus frutos os conhecereis. O verso 20 aqui repete, assim pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos são o quê? São as obras. Aí começa a aparecer aqui, não, mas ele diz Senhor, Senhor, ele até profetiza, ele expele demônio, faz milagres, mas Jesus diz aqui, não, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, anomia aqui que eu já mostrei no outro videozinho, que é esse desrespeito à lei de Deus. Então, esse todo aqui é o contexto. Aí logo depois Jesus ele começa uma parábola, os dois fundamentos. Aí aqui fala o seguinte, verso 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nessa parábola aqui dos dois fundamentos, das duas casas, aparece uma casa que foi edificada sobre a rocha e outra casa que foi edificada sobre a areia. Ao olharmos para essas duas casas, as duas casas são aparentemente iguais. O que fez diferença foi no momento da prova, no momento da chuva, no momento em que transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra as casas. A casa edificada sobre a rocha, essa permaneceu inabalável, e a casa edificada sobre a areia, essa desmoronou e foi grande a ruína. Mas o que faz a diferença na hora de edificar a casa é apenas isso aqui, Ambas são aquelas pessoas que ouvem a palavra. Agora, aquele que pratica, aquele que ouve a palavra de Deus e também pratica, esse é aquele que está edificando sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, esse é insensato, é aquele que está edificando sobre a areia. Então, nesse contexto aqui de falsos profetas, que é pelos frutos que devemos conhecer, nós temos que edificar a nossa construção sobre a rocha, que é o quê? Que é ouvir a palavra de Deus e praticar. Anote em sua Bíblia.